E aí, pessoal, vamos conversar hoje sobre como fechar o texto dissertativo argumentativo? Hoje é dia de a gente falar da conclusão. Vem comigo! Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre essa parte de encerramento do texto dissertativo argumentativo, que é a conclusão. Antes de tudo, é preciso deixar bastante claro aqui que a conclusão é uma parte que vai variar bastante de prova para prova, de vestibular para vestibular. Se você está fazendo o Enem, a gente tem um modelo muito específico de conclusão para seguir. Se você está se preparando para outro vestibular, aí outras possibilidades se abrem para você nessa parte do texto, tá bom? A gente vai conversar nesse vídeo um pouquinho sobre a estrutura da conclusão dissertativa argumentativa, o que pode e o que não pode ser feito nessa parte do texto, independentemente da prova, e depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em exemplos, em coisas mais específicas, como no caso do Enem, por exemplo, tá bom? Então, primeiro, qual é o papel, qual é a função da conclusão em um texto dissertativo argumentativo? O papel da conclusão é encerrar o texto fazendo duas coisas. A primeira delas é reforçando toda a ideia básica da argumentação. É resumir, é sintetizar a estratégia argumentativa trabalhada no texto, tá? Então, o papel inicial de uma conclusão de qualquer dissertação argumentativa é esse, o de resumir o que foi dito anteriormente. Como gastar um parágrafo inteiro só para resumir seria demais, então a gente cumpre essa primeira função na primeira parte da conclusão, que é o que a gente chama de retomada da tese. Então, a primeira coisa que a gente faz ao concluir uma dissertação argumentativa é repetir a tese, só que com outras palavras. Retomar a tese por meio de uma paráfrase. Paráfrase que significa dizer a mesma coisa usando outras palavras. Então a gente vai iniciar esse parágrafo fazendo isso para já dar conta dessa primeira função e não precisa gastar tanto espaço daquele parágrafo só para repetir tudo o que já foi dito. Lembrando também, é fundamental que se você fez o planejamento certinho, a sua tese já tem ali a síntese de toda a sua argumentação, né? Porque ela já está bem amarradinha com tudo que foi feito ali ao longo daquele texto, ao longo daquele desenvolvimento. A outra função da conclusão é ampliar um pouquinho as fronteiras desse texto, é levar o leitor para outros espaços dentro da discussão daquele tema. E aí isso pode ser feito de diversas maneiras. A gente pode, por exemplo, fazer uma reflexão, a gente pode apresentar uma vantagem secundária em relação a tudo aquilo que foi apresentado no desenvolvimento, a gente pode fazer um desfecho criativo que converse com a contextualização também criativa, a gente pode apresentar uma proposta de solução e no caso do Enem, a gente vai apresentar um tipo específico de proposta de solução, que é a proposta de intervenção ao problema. Então, vamos conversar sobre esses tipos todos em outros vídeos. Hoje eu queria comentar um pouquinho sobre o que fazer nessa proposta de intervenção do Enem e o que não fazer. E também o que muita gente lembra para você e o que muita gente não lembra para você de que deve ser feito ali nesse parágrafo. A proposta de intervenção do Enem, para ser nota máxima, para ganhar os 200 pontos ali no quinto critério, ela precisa ser detalhada, relacionada ao tema e relacionada à discussão desenvolvida no texto. Reparem só, todo mundo foca muito nessa parte do detalhada. A gente vai focar também, porque isso realmente é muito importante. Acontece que a gente tem se esquecido do resto da definição dessa proposta de intervenção. Essa proposta precisa ser detalhada, responder a algumas perguntas, mas ela também precisa estar relacionada ao tema e relacionada à discussão desenvolvida no texto. E aí eu bato mais uma vez nessa tecla com você, a importância de você ter um projeto de texto, a importância de você planejar o seu texto antes de escrever.
Porque se você não tem clareza sobre quais são os seus argumentos, quais são os problemas trabalhados naquele desenvolvimento, se você não tem certeza de que esses argumentos estão relacionados ao tema e de que o tema está corretamente interpretado, como que a gente vai ter certeza de que a proposta de solução estará boa, né? Como que a gente vai ter certeza de que ela está relacionada direitinho àquilo que foi discutido? Então, vou deixar aqui em algum lugar o vídeo de planejamento textual. Caso você ainda não tenha visto, volta lá, porque é muito importante organizar o texto todo antes. Às vezes você não está conseguindo subir sua nota no critério 5, não por um problema na proposta de intervenção, mas por um problema ainda no seu planejamento textual, que deve ser feito antes do texto. Então você já está tentando avançar etapas e não está conseguindo resolver um problema de base, tá bem? Então, a proposta, estando lá direitinho relacionada ao seu problema e relacionada ao seu desenvolvimento, ela pode aparecer no seu texto em um ou mais números. Uma proposta, duas ou mais propostas. O edital do Enem em nenhum lugar te limita em questão de quantidade de propostas. Ele não fala que tem que ser só uma, ele não fala que tem que ser duas. Na verdade, ele nunca falou sobre quantidade. Nenhum edital do Enem, em toda a história da prova, teve uma limitação quantitativa sobre as propostas de intervenção. A única limitação é essa: você tem que resolver o problema discutido. Imagina que você apresentou dois problemas. Um dos problemas tem a ver com a escola, outro problema tem a ver com a mídia. E na proposta de intervenção, você apenas fala da mídia. Faltando, aquele primeiro argumento não foi resolvido. Então, isso vai te descontar ponto no critério 5, tá certo? Então, é muito importante que você tome cuidado com isso. Fica aí esse alerta, tá? E como tem que ser essa proposta? A gente vai, nos próximos vídeos, ver com mais detalhes, mas você já sabe, a gente tem que responder 4 perguntas e acrescentar um detalhe extra. A gente precisa dizer quem tem que resolver o problema, o que ele vai fazer para resolver o problema, como essa medida vai ser aplicada, para que, com qual objetivo você vai aplicar essa medida e, em um desses 4, acrescentar um detalhe extra, um detalhe adicional, especificar alguma coisa, exemplificar alguma coisa, tá bem? Nos vídeos de quinta-feira, a professora Sabrina já tem mostrado para você alguns exemplos de propostas de intervenção fazendo isso. Então, se você ainda não viu, dá uma olhada na nossa playlist do Redacionando, porque a gente debate um tema toda quinta-feira e no final a professora Sabrina faz um planejamento bonitinho e apresenta uma possibilidade de proposta de intervenção para aquele problema. Então, olha lá, porque já tem dica de como fazer isso, tá bem? Na próxima semana, então, a gente vai olhar com mais calma para esse caso do Enem, né? Para o caso da proposta de intervenção do Enem. E também vamos conversar um pouquinho nos outros vídeos sobre outras formas de fazer a conclusão. Me diz aí se você já fazia tudo certinho, se você achou nesse vídeo qual era o erro que você estava cometendo, por isso você não conseguia sair daquele 160 no critério 5. E caso você queira ter a sua redação corrigida por uma de nós, por mim ou pela professora Sabrina, entre em contato, tem aqui um formulário para você preencher e conhecer um pouco mais dos nossos planos de correção de redação, tá bem? E você se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder nada. A gente está com bastante conteúdo muito bom para você, tanto aqui no YouTube quanto nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre trazendo conteúdos para te ajudar a ficar bem focado no seu vestibular, tá bom? Te vejo na semana que vem. Tchau, tchau!